Como vocês já sabem, o episódio 79, parte 2 de Skibidi Toilet saiu no canal do Boom. Um dos episódios mais impactantes e com mais teorias do que pode acontecer. Então é por isso que eu vim aqui fazer a análise desse episódio. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal que o vídeo é longo e bora pro vídeo. O episódio começa de onde o outro tinha acabado, com o Vigia da Perdição, ou o Titantium infectado, como quiser chamar, ele prestes a acabar com todos os cameramans. Só que como o Boom tinha prometido, o Vigia da Perdição passaria por um redesign, que no caso deixaria ele um pouquinho mais amedrontador, e para as pessoas também não confundirem ele mais com o Titantium Man. Então vai lá, todos os cameramen chegam e a surpresa é revelada com as televisões que aparecem ali. Depois da nossa câmera da offline, a gente vê que o áudio dá um problema ali. E uma coisa interessante é que o nosso pobre Speakerman não morre. O Speakerman não morre, mas a câmera fica falhando. Já que, para quem não viu na primeira parte, junto com aqueles aparelhos que traduzem o que os Speakermans dizem, foi adicionada uma câmera em um deles para gravar o que os Speakermans veem também. Então aparece o Scout TV Man falando para o Speakerman tentar impedir os cameramans de olharem para a tela vermelha da morte, que no caso faria eles se autodestruírem. E é o que o nosso Speakerman tenta fazer, porém ele não consegue evitar todo mundo de não se matar. Somente pouquíssimos cameramans ele consegue evitar e faz eles conseguirem fugir. Mas um dos cameramans ou melhor, Camera Woman, que não escapa, é a nossa querida Camera Woman. Nossa, frase confusa essa que eu falei. Mas enfim, ela simplesmente, com a tela vermelha da morte, se destrói, vamos dizer assim, na nossa frente. Imagina o quanto fiquei traumatizado quando eu vi essa cena. Eu fiquei muito triste. Enfim, no meu react apareceu a minha reação. Não faça isso, Camera Woman. Se eu fizer isso, eu vou chorar, né? A partir de quando eu vi essa cena, o episódio tinha acabado já pra mim. Literalmente eu fiquei incrédulo quando eu vi a Camera Woman se destruindo. É tipo a mesma coisa de, sei lá, o Gumball morrer no meio do episódio. Tipo, foi muito impactante essa cena. E tem várias teorias ao redor dela, mas isso eu vou deixar para um vídeo específico, já que senão esse vídeo vai ter mais de 1 hora. Enfim, mas logo depois disso, aparece que o G-Squad havia entrado em ação. Porque, bom, eles estavam lá na parte 1 do episódio e agora eles tiveram que entrar, pois senão a base seria completamente destruída. Então, o Mafia Toilet, ele fala para continuar congelando o Titantium Man, ou o Vigia da Perdição, para ele conseguir tirar o núcleo que estava infectando ele. Congelar, no caso, seria esses lasers que lançam no núcleo dele, que no caso são aqueles lasers que congelam os inimigos, que são bem antigos na série. Eu acho que a primeira vez que eles apareceram foi no episódio 54. Porém, a Duquesa aparece e ela vai pra luta, falando que eles não iriam tirar aquele núcleo. Um dos detalhes mais interessantes por aqui, que pode confirmar uma das maiores teorias de Skibidi Toilet, que no caso seria que a Duquesa é parente do G-Man, ou talvez até uma filha, é que quando ela levanta pra ir pra cima, ela faz essa cara bem bugada.
Que pra quem viu a Season 25, deixa eu ajeitar a voz, né? Pra quem viu a Season 25, sabe que o He-Man também fez essa cara na batalha contra o Juggernaut. Então, ela foi pra cima dos Skibidis com uma força extrema. Como a gente viu que o Boom falou, que ela teria combate físico nesses episódios. E outra coisa que pode confirmar a teoria do que o He-Man e a Duquesa são parentes é o laser. Como você pode ver na batalha, a Duquesa usa muitas vezes um laser pelos olhos. Uma coisa que o He-Man conseguia usar, e usava muito, ele só conseguiu perder esse poder aí graças a um ataque do Titan TV Man lá no episódio 47. Mas então, o Titan TV Man consegue voltar, já que os lasers já não estavam mais ativados. E ele dá o quarto tapa na cara do Mafia Toilet na série. É sério, o quarto tapa. A primeira vez que o cara apareceu na série foi um tapaço do Titan Speakerman. No episódio 67, parte 1, o cara levou outro tapa, só que dessa vez do Titan Cameraman. E logo depois que ele levou o tapa do Titan Cameraman, ele levou outro tapa do Titan Speakerman. E agora, para fechar com chave de ouro, levou um tapa do Watchman of Doom. Ou melhor, do Titan TV Man, só que infectado. Depois a gente vê que o Bertz, que seria aquele Skibidi principal fartão com laser lá, também já tá bem destruído. E foi só nessa cena que eu percebi a semelhança incrível que esse cara tem com o He-Man. Mas enfim, outro detalhe é que ele perdeu um braço no meio disso. Já que a gente pode ver que no lado tem um braço e no outro tá sem. E isso é uma coisa que pode ser importante, já que se ele for receber algum upgrade, provavelmente vai ter um braço robótico ou alguma coisa assim. Então o Mafia Toilet fala uma coisa bem importante. Nenhum de vocês escapará da ira do nosso chefe, no caso o He-Man, e ele olha pra Duquesa e fala, nem você, garota. E a Duquesa faz uma cara pensativa e assustada nesse caso. Só que ela simplesmente depois muda e fala, veremos. O que de novo pode significar que a Duquesa tem um parentesco com o He-Man, como se, por exemplo, ele não vai parar por nada, nem por você, garota. Tipo, como se ele fosse uma pessoa que ele amava e nem por ela ele vai parar. Só que logo depois a gente vê que o Watchman of Doom ia acabar com os dois na hora. Só que depois o Skibidi Michael Jackson aparece ali no canhão dele e ele se sacrifica pelo G-Squad. Mano, que herói. Sério, o cara é um astro na música e ainda sacrificou pelo G-Squad, cara. O cara é incrível. E a minha reação na morte dele também tá no meu vídeo react. Não, la polizia. E um que gostava bastante dele, pelo visto, era o Skibidi Bertz, já que ele grita pelo Michael e fica bastante triste pela perda. E aí até jura vingança, falando que ia matar todos eles. Logo depois, o nosso cinegrafista corre do Watchman of Doom. Só que um detalhe passou bem despercebido, que pode indicar a sobrevivência da Plunger Woman. Na cena onde ela se destrói, ela simplesmente vai lá e cai no chão, inclusive na frente do nosso cinegrafista. E quando o G-Squad vai embora, ele literalmente dá uma visão 360 do lugar e a gente não vê o corpo dela. Uns segundos antes dela se matar, uma coisa verde aparece ali atrás. E também aparece uma silhueta bem suspeita do lado dela, o que pode ser o da Funk Boom, um TV Man ou até mesmo o próprio Plungerman. Mas isso fica para outro vídeo, para teorias.
do episódio, já que tem muitas e vai ficar o vídeo com 1 hora de duração. Bom, depois ele entra na base com uma tentativa de se esconder do Watchmouth Doom. E a base está 100% vazia, com todos os equipamentos e tecnologias salvas. Onde até o nosso cinegrafista fala: bom, eles foram resgatados, eles se salvaram, eles escaparam. Só que logo depois o Watchmouth Doom aparece ali. E uma das coisas é que ele destrói a estátua do Ponderman. Isso deve ter sido uma coisa que, como a gente sabe que o Titan TV Man ainda tem consciência dentro do Watchmouth Doom, ele mesmo viu o Ponderman morrer. Então ter destruído a estátua dele deve ter sido uma quebra de coração para ele. O nosso cinegrafista corre, mas os astros já invadiram a base. Porém, o detetive cameraman, ele aparece e sai correndo para algum lugar. O nosso cinegrafista segue ele com uma tentativa de se esconder. E até alguns que nem sabiam o que estava acontecendo em uma parte mais profunda da base, o nosso cinegrafista avisa: salve a sua vida. Corre, salve sua vida, cara. Mas o Watchmouth Doom já estava por toda a parte. Então, os cameramans, eles tentam fugir até um large TV Man que estava esperando eles no fim da base. Um detalhe bem interessante é que os cameramans, eles simplesmente quebram a cabeça aí. Como esse cameraman aí, que a gente pode descobrir que os cameramans viram a cabeça em 360 graus. Então é por isso que eles gravam tudo tão certinho, assim, alguns giros e tudo mais. Mas então, eles conseguem chegar ali. Quer dizer, alguns, já que o Fred, que é aquele cameraman que o nome tinha sido revelado, fica pra morrer e pra batalhar contra um Hunter. Como assim um Hunter? Não era o Hunter? Bom, basicamente foi confirmado pelo Boom que o Hunter, na verdade, é uma raça criada para batalhar contra os menores cameramans que estavam dando bastante trabalho para um titã. Os menores cameramans passavam despercebidos e conseguiam atacar, mesmo que seja meio que insignificante eles. Isso poderia no fim dar um problema para os Astrotoids. Tanto que no episódio 78, o Hunter que a gente viu, ele perde um braço. E esse que a gente vê no episódio 79 tá com os braços. Mas então, logo depois, a gente entra na dimensão do teleporte. E é capaz de ver isso, já que o chão, ele simplesmente muda de uma cena para outra. E o Large TV Man fala uma das frases que tinha nos spoilers: nada está saindo como planejado ultimamente. E que eles estavam seguros por enquanto. Até que o Watchman of Doom, o Titan TV Man infectado, invade e provavelmente, não sei se vai ter interferência de alguém a partir daí, vai matar os cameramans. Porque ele invade a dimensão do teleporte, já que ele é um TV Man. Eu sinceramente acho que vai chegar, sei lá, armado Speakerman pra salvar eles ali. Já que até o detetive cameraman tá aí. Ele não pode morrer, principalmente porque nesse episódio ele apareceu com uma maleta que pode ter algumas informações sobre o da Fuck Boom. Nossa, tão difícil falar Boom. Já que o Lucky Cameraman estava sendo investigado por trabalhar com o Boom, que estava tentando ajudar a aliança, só que meio que em segredo. E uma das teorias que está acontecendo é que quem vai salvar eles é os Speakermans, por causa que no fim do episódio toca uma música.
esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Então é isso, um abraço, fique com Deus e tchau!